Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima. Existe um só rebanho, para um só pastor, uma só família, família esta que traz à frente o Pai maior, família essa que traz a Mãe de todas as mães. Mas muitos são os irmãos que compõem esta casa de amor. São muitos os irmãos que devem aprender a se conviver, a se respeitar, a se ajudar, a se amar. Os irmãos muitas vezes trazem conhecimentos diferentes, moram em lugares diferentes, entendem de forma diferente, mas a alegria do Pai, a alegria da Mãe, é que os irmãos aprendam a viver em harmonia. Assim é o rebanho do Cristo, assim são os filhos de Maria Santíssima. Todos esses que na terra reencarnaram, todos esses que ainda estão do nosso lado, mas que fazem parte de uma grande fraternidade, onde uns já estão mais preparados, onde outros estão se preparando, e assim uma outra parte ainda precisará de mais tempo para se preparar. Quando olhamos a terra, quando olhamos a cada um de vós, compreendemos a vida que está vivendo, porque conhecemos o ontem e sabemos trabalhar o hoje, para que o teu amanhã seja melhor. Se assim não fosse, nada seria a hoje trazido, nada seria trazido. Se assim não soubéssemos, pouco poderíamos fazer. Mas ainda alguns não compreendem todo o trabalho que se é feito para que tu dê apenas um passo de cada vez. Apenas um passo ao teu progresso, ao teu equilíbrio, à tua evolução. Os Espíritos trabalham em cima de planejamentos maiores. Da mesma forma que dentro de uma casa, aquela criança pequenina pouco conhece o planejamento dos seus pais e só vai a fazê-lo quando atingir uma autoridade maior na terra. Assim é com quem está reencarnado e ainda anseia em melhorar, mas pouco conhece de tudo o que foi trabalhado para que ela venha a alcançar algo melhor. Alguns ainda brigam muito dentro dos seus corações em receber ajuda. Não consegue perceber quando começa a doença da alma, quando começa a fraqueza do espírito, quando começam os processos de auto-obsessão, quando começam os sentimentos ruins a se fazer permear pelo Espírito nas entranhas da alma, dificultando este ou essa de se desvencilhar. O que fazem os Espíritos de Deus? Primeiro, ensinam a cada um a purificar-se, a limparem-se, a protegerem, a expurgarem de dentro todo o mal. Nas vacinas espirituais, nos compostos, esses que são trazidos pelos irmãos da ciência espiritual, pelos médicos celestes, pelo coração de nossa Mãe Santíssima, fazem com que cada um receba um pedaço do céu, receba
dentro da sua alma uma capacidade de amor, como diz os médicos espirituais, partículas de amor que aceleram o seu processo de recuperação, agindo em todos os sistemas nervosos, neurológicos, simpáticos, parasimpáticos, endócrinos. Criam-se as condições de ajudar nas resistências dos organismos. Tu é um ser vivo, e para tu melhorar, tu precisa de mais vida. Então esses espíritos lhe trazem vida, vida que se manifesta no algodão, na água, no que foi colocado nos chás, no que foi colocado nas velas, no que foi colocado no banho, no amuleto, para que tu possa irradiar esse amor e buscar o equilíbrio de Deus, para equilibrar a tua parte divina. Cada um recebe de acordo com a condição melhor que se apresenta. E pensando nisso, os Espíritos então trazem acá muitos irmãos que se associam a cada um de vós ao pensamento e à vibração. Alguns são acolhidos por pais, outros por mães, outros por filhos, outros por amigos, instrutores, que por ter uma energia magnética e material mais próxima da vossa, devido à afinidade fluídica, criam-se a condição melhor de assimilar as vibrações e os pensamentos aqui trazidos. Por isso que muitas vezes, quando se adentra uma casa espiritual e se concentra com fé, tu sente ao teu lado a presença de amigos, e isso lhe traz paz. Tu sente a presença daqueles que já não estão mais vistos aos teus olhos, e isso te traz paz. Para que possam ser melhor cuidados, sentinelas espirituais, que se apresentam como guias, protetores, irmãos falangeiros, lanceiros, irmãos que se colocam para trabalhar a tua vigilância. Começo a te acompanhar. Eu começo a inspirar a cada um sobre os perigos que tu pode enfrentar pelas escolhas que tu pode fazer. Mostramos para não saírem à noite, mostramos para fazerem as orações, mostramos para terem cuidado com quem se relaciona e onde se relaciona. Mostramos para ter cuidado com aquilo que tu traz para dentro da tua casa. Pode ser um presente, pode ser algo que tu assista, pode ser apenas uma pessoa que tu conheceu, que está muito curiosa de ver como é a sua casa, para que tu saiba de onde pode vir o perigo, de onde pode iniciar os processos de vampirismo, por onde pode chegar aqueles que, distraídos, possam criar canais de aproximação com espíritos que venham a lhe prejudicar. Mostramos para vós que o teu ato não é isolado no universo, e tudo o que tu faz ecoa, como a voz ecoa numa montanha, atingindo lugares mais longe do que os teus passos ou teu corpo consegue alcançar. Dissemos para vós que as atitudes estimulam nos outros reações, e essas reações viram formas pensamentos e se agregam à tua forma pensamento, e que para tirá-las, necessário é usar da magia, usar das quebras de demanda, para desmaterializar todas essas formas que ficam associadas aos teus corpos. Ensinamos a cada um que todo aquele que dentro da casa trabalha o Evangelho no lar, cria-se uma redoma espiritual de proteção, e associada aos elementos e os amuletos que foram colocados minuciosamente em cada ponto da tua casa, tu cria lá dentro uma fortaleza, donde só vai adentrar os espíritos que vos autorizar.
Por isso dissemos, faça as orações. Por isso dissemos, aprenda, estude. Por isso dissemos, faça os trabalhos de limpeza. Por isso dissemos, cuide de vós, para não ficar doente. A humanidade está adoecida e com raiva. Não discuta com ninguém, porque mesmo que tu tenha razão, este outro vai ter força, vai ter raiva, vai ter mau sentimento. E isso vai fazer com que acabe agredindo a vós, simplesmente por se sentir agredido e atacado por uma palavra que lhe possa ajudar. Ore por ele. Ore por eles. Quando tu caminhar pela rua, bastante atenção nos sinaleiros, nos faróis, nos lugares por onde passam os coches, os carros, ônibus, motos, bicicletas e andarilhos. Porque cada vez mais as mentes estão ligando e se desligando aos portais que estão se unindo. Enquanto esses se unem pela força da oração, aos espíritos de luz, criando uma condição melhor de sabedoria, muitos estão abrindo portais espirituais e são sequestrados em segundos ou milésimos de segundo, fazendo com que sua mente apague, muitas vezes até quando estão conduzindo alguns veículos. Aqueles que estão atentos estão observando a instrução dos bons espíritos. Aqueles que não estão atentos acabam criando situações para si, prejudicando aqueles que estão ao seu redor. Trabalhe o que tu precisa para hoje. Trabalhe o que é trazido para vós, para que tu não venha se distrair. A quantidade de pessoas assediadas todos os dias já está num número assustador na terra. E todos aqueles que alimentam esse sentimento, dizendo, tem mais que sofrer mesmo, tem mais que pagar o que fez, tem mais que ser punido, esses estão trazendo as mesmas energias daqueles que caminhavam ao lado do Cristo com uma pedra na mão. E dizia, joguem na pedra, ela merece morrer, ele merece ser apedrechado, porque aprendemos que é dessa forma que ela vai mudar, deve ser castigada. E todos que querem o castigo, sem perceber, estão agindo de forma errada com seus irmãos e criando cada vez mais ligações espirituais com aqueles que vêm atrapalhar. Mentalize, Cristo sempre pregou o amor, Cristo sempre pregou a paz, Cristo sempre ensinou a perdoar, a amar, a dar o alimento, a tirar do frio, a trabalhar a caridade, a trabalhar a verdade. É hora de cada um começar a prestar atenção naquilo que realmente tem valor. Busque o que realmente te fortalece. Mentalize. Durante todo o dia os espíritos estão aqui trabalhando a energia da casa para levar a cada um de vós algo que é sagrado, algo que muitos gostariam de receber. E hoje vocês vão receber pela sintonia do pensamento, da vibração e da fé. Mentalize o que tu quer, sem medo. Mentalize onde quer chegar, sem medo. Mentalize a justiça de Deus, não a justiça dos homens. Porque a justiça dos homens já condenou muita gente que na terra poderia ser cuidada de outra forma. Trabalhe unidos, trabalhem juntos e orem uns pelos outros, para que todos se tornem um só pensamento, uma só palavra,
uma só ação. Deus bendiga a todos vosotros. Gracias.